Boa tarde, hoje estamos com a psicóloga Sabrina Gulco. Sabrina, ela é psicóloga há 21 anos, formada pela Unicinos, especialista em psicoterapia da infância e adolescência e também especialista em psicoterapia do adulto. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Thaís. Então, hoje o nosso assunto é sobre construção da vida emocional. Como acontece esse processo, né? Como é para os pais desde o início da formação de um bebê? Bom, a formação emocional de um bebê, né, ela se dá primeiramente na cabeça desse pai e dessa mãe, né, independente se isso vai se tornar realidade ou não, né. O que eu quero dizer com isso? Mesmo antes, quando o pai e a mãe não estão esperando ainda a criança, eles fantasiam, eles sonham, eles pensam, eu quero que meu filho tenha esse jeito, ou ele vai ser, a personalidade dele vai ser de tal jeito, né? Claro que nem sempre se torna realidade como a gente quer, né? Mas esses desejos, né, que o pai e a mãe, esse investimento afetivo, mesmo antes da criança nascer, né, vai falando a respeito do filho imaginário, né, que é como os pais imaginam essa criança física e emocionalmente, independente se isso vai se tornar real ou não. Qual a importância disso, né? A importância é o desejo que eu estou colocando em cima do meu filho, né? E é claro que nem sempre isso vai se tornar realidade, por quê? Porque ele também vai vir com as questões dele, né? Com as características pessoais dele. O nascimento físico, né? O parto em si é diferente do nascimento emocional, né? No momento que é criado, né? Que não é um momento único, né? É um processo, é uma coisa que se dá devagarinho, mas no momento, entre aspas, então, que os pais conseguem ter esse olhar para a criança, para as necessidades da criança, para o jeito dela, para as questões que ela traz com ela de personalidade. Por exemplo, tem bebezinhos que são mais irritadiços, tem bebezinhos que são mais calmos, mais tranquilos, só dormem, né? Então, eles trazem algumas características com eles, né? Então, se a gente for juntando tudo isso, né, o que esse bebezinho traz dele, né, de personalidade dele já, né, que é um início da formação da personalidade, né, mais a carga genética que ele traz, né, e mais o ambiente, como esse ambiente acolhe ou não as necessidades desse bebê, é isso que vai fazer com que toda essa construção, né, de vínculo e de personalidade vá se formando, né? Porque isso tudo que a gente está conversando não se dá assim de uma hora para outra, né? A gente começou falando que vem lá do desejo dos pais mesmo antes, né, de ter esse bebê, né? Na gravidez, os primeiros meses, depois da criança nascer, até os primeiros anos de vida, até os primeiros 4 anos de vida, 3 anos de vida, é um período extremamente importante, né? Onde vão se formando traços psicológicos cada vez mais marcantes, né? Da personalidade da criança, né? Porque nas características psicológicas nada é estanque, né? Então, assim, a gente sempre diz que, por exemplo, quando uma criança precisa de ajuda, vem para tratamento, é muito mais fácil, né, a criança e a família poderem mudar alguma coisa que não está bem, do que quando depois adulto vinha para tratamento. Por quê? Porque na infância a personalidade ainda está se adaptando, né? E as coisas são mais maleáveis, né? Diferente de quando se é adulto, né? Algumas questões já estão mais rígidas, mais sedimentadas, né? Esse vínculo entre a mamãe e o bebê, né? É a base de todo o resto que vem pela frente, né? Porque é ali que a criança vai, a primeira vez, ter um contato com o mundo, né? Que é através dessa família,
né? Então, através do olhar da mãe, através do olhar do pai, né? Através do olhar de uma avó, né? De alguém presente ali no cuidado com essa criança. Por exemplo, né? A criança começa a chorar, né? Um bebezinho pequeno, né? Tô falando. O bebezinho, a mãe não sabe por que o bebê está chorando, né? Pode ser que esteja com fome, pode ser que esteja frio, pode ser que esteja com cólica, né? Pode ser inúmeras coisas. Então a mãe vai tentando ali por tentativa e erro, né? Vai tentando uma coisa, vai tentando outra. E no momento que a mãe descobre o que é, né? E traduz isso para a criança, isso também traz um alívio para a criança. Né? Por exemplo, a mãe trocou ali, olhou a fralda, viu que não era xixi nem cocô, né? Então de repente está perto da hora da mamada, né? Poder dizer para a criança, tu tá com fome, né? A mamãe já vai trazer o leite, né? E ir acalmando com uma voz suave a criança e tal. Isso vai, a mãe vai transmitindo um significado, né? Há uma sensação que é o choro, que a criança não sabe traduzir, né? Porque a criança não sabe falar a nossa língua ainda, né? Mas ela vai entender devagarinho, né? Com o passar dos dias, né? Que tem alguém ali que está olhando para ela e que está atento às sensações dela. E essas sensações deixam de ser apenas sensações e se transformam em sentimentos que podem ser traduzidos. Então, isso, né, esse contexto, né, de a mãe poder olhar para o filho, né, eu digo a mãe, mas é a cuidadora em especial, assim, né, poder olhar para o filho, poder traduzir e poder digerir, né, não se apavorar de que tu tá chorando, tu tá com fome, a mamãe já vai trazer o leite, né, ou seja, o que for a situação, isso vai acalmando e a criança vai entendendo que não precisa se apavorar, né? E isso vai criando um tempo de espera interno na criança, né? No início, claro, ela vai chorar muito, né? Porque tô com fome, né? Na barriga não era assim, ela tava com fome e as coisas vêm automaticamente, né? Através do cordão umbilical. Mas depois que ela nasce, ela aprende que ela tem que se manifestar de alguma forma. Qual é a forma que ela se manifesta? Chorando, né? E aí a gente é que tem que descobrir o que esse choro quer dizer, né? Então, esse processo de tentativa e erro, né? Será que é a fralda que tá suja? Será que ela tá com frio? Será que ela tá com fome? Às vezes não é nada disso, às vezes é um carinho que ela quer, que a criança quer, um colinho, né? De poder ir tentando e digerindo essas sensações sem nome, né? E transformando isso em pensamentos pensáveis, né? No momento que eu descobri o que é, isso se torna uma coisa que tá identificada, né? Tu tá chorando porque tu tá com frio, mamãe vai te agasalhar, não sei o quê. Então, aos poucos, as coisas vão começar, os pensamentos e os sentimentos vão começando a ter sentido, né, para o bebezinho, né? Claro que isso muito lentamente, né? A dica eu acho que é justamente poder olhar e poder se dar conta que às vezes o jeito desse filho é um pouco diferente do que eu gostaria que fosse, né? E do jeito que eu planejei que fosse, né? Porque uma coisa é o filho imaginário, aquele que eu pensei, né? Outra coisa é o filho real, né? Que pode ser melhor ou pode ser diferente, né? Do que eu imaginei, né? Então, é muito importante a gente na construção desse vínculo que essa criança vai conseguir se desenvolver, né, emocionalmente falando, né, que é a base de tudo, né, sem desenvolver emocionalmente, como é que ele vai conseguir ter amiguinhos na escola? Como é que ele vai conseguir mais tarde formar um vínculo de afeto, né, com uma namorada ou com um namorado, né? Como é que ele vai se estabilizar num trabalho, né? Então os afetos, na verdade, eles rodeiam tudo, né? Então é a base de tudo, né? Então essa foi nossa primeira entrevista sobre
Construção da Vida Emocional com Sabrina Gulco, psicóloga há 21 anos. Obrigada, Sabrina, pela participação.